Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Leonardo Mancini. Hoje eu passei aqui para falar um pouquinho sobre o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é uma das ferramentas mais estratégicas dentro da gestão financeira de qualquer empresa. No meu programa de formação de gestores e de empresários, de pequenas e médias empresas, com foco em governança, existe uma parte que a gente fala muito sobre o financeiro. Então a governança financeira, ela necessariamente vai também passar pelo fluxo de caixa. E o que é basicamente você desenhar minimamente o fluxo de caixa? É você ter as informações de entradas e saídas de recursos, ou seja, recebimentos e pagamentos, basicamente, da sua empresa durante um determinado período de tempo, para que você não tenha surpresas, né, de, por exemplo, precisar de dinheiro num determinado período e esse dinheiro, principalmente para pequenas e médias empresas, ele costuma ser muito caro quando é feito de forma emergencial, sem um planejamento. Então, se você recorrer a bancos, por exemplo, você vai pagar uma taxa de juros que pode comprometer as suas margens. Então, por isso que é muito importante a gente entender e desenhar o fluxo de caixa, porque quando você faz esse desenho mínimo, você prevê, você consegue antecipar problemas, por exemplo, de fluxo de caixa, né? Que a gente está falando aqui especificamente de fluxo de caixa. Então, eu trouxe uma parte aqui do curso, uma imagem que eu acho que é muito legal para a gente ter a real noção do que é entender essa ferramenta que é tão importante para qualquer tipo de gestão financeira. Então, quando eu falo de fluxo de caixa, você está desenhando ali tudo o que aconteceu dentro da empresa, as entradas e saídas, bem como já colocando uma previsão do que você já tem desenhado para os próximos períodos. Normalmente, nas minhas empresas, por exemplo, eu costumo trabalhar muito fluxo de caixa de no mínimo 6 meses, né? Então eu tenho basicamente dia a dia desenhado, semana a semana e mês a mês desenhado, durante no mínimo 6 meses, porque eu tenho operações nas minhas empresas que às vezes eu tenho faturamento, então eu faturo, vendo para o meu cliente com, por exemplo, 90 ou 120 dias, e tenho pagamento de mercadorias, por exemplo, com 90, 100 dias. Então eu tenho um período longo de giro, né? Então eu tenho que entender aonde esse fluxo está, até onde ele está indo e até onde como que ele está se comportando. Por isso que no meu caso eu trabalho com 6 meses. Tem empresas que trabalham com 60 dias, por exemplo, que já ajuda pra caramba. O importante é começar a desenhar e ter essas informações. Então, quando a gente fala aqui do fluxo de caixa, eu gosto bastante dessa imagem porque ele traz duas verdades sobre o fluxo de caixa. Ele vai dar uma visibilidade total daquilo que está acontecendo. Ou seja, o que foi e o que está por vir. Então, quando a gente fala do fluxo de caixa, eu gosto dessa imagem porque eu gosto de ilustrar bastante as coisas para que fique um pouco mais claro. Quando a gente fala do fluxo de caixa, ele tem, que nem eu disse, ele tem duas possibilidades, ele te traz duas informações, o que foi e o que vai ser. Então, quando a gente olha para um carro, por exemplo, a gente está falando que quando a gente olha o fluxo de caixa, as informações que já foram, a gente está olhando o retrovisor. Ou seja, aquilo que a gente já realizou, já aconteceu e a gente está tentando analisar e está buscando essas informações para entender como se comportou as minhas finanças num determinado período de tempo. Então, até coloco uma observação aqui que registrar cada centavo que entra e sai. O controle de caixa é a base de toda a gestão, ou seja, conciliação bancária, por exemplo. Então é você registrar certinho o que entrou e que saiu do seu banco para que você tenha a real informação daquilo que está acontecendo, né? Não deixar nada passar. Então os números eles têm que ser exatos para você saber realmente o que está acontecendo. E a outra possibilidade que o fluxo de caixa dá é quando a gente projeta, ou seja, a gente está olhando pelo para-brisa lá em direção ao futuro, está olhando lá na frente, para a gente entender para onde a gente está indo, como a gente está indo e por onde a gente está indo. Porque não adianta nada a gente, por exemplo, ter o carro, né, a gente enxergar só o que foi, né, a estrada que a gente acabou de rodar. Não adianta, a gente tem que saber para onde a gente está indo, a gente tem que olhar para onde a gente está indo. Então, o fluxo de caixa ele ajuda nisso também, ele ajuda a dar uma orientação e você entender melhor o que tudo que está
está acontecendo e como está acontecendo e para onde isso está indo, tá? Então, até tem uma frase que é bastante interessante, que se cair uma surpresa todos os dias, por exemplo, na questão de um boleto para pagar, se isso acontece corriqueiramente, isso não é azar, isso é falta de planejamento. Então, quando a gente tem previsibilidade, a gente consegue trabalhar de uma maneira muito mais organizada, prever situações de emergência e até fazer planejamento sobre investimentos ou qualquer tipo de despesa extra que tenha que ter durante um determinado período.